Estamos às vésperas da estreia de mais uma adaptação do Grinch, dessa vez uma animação feita pelos estúdios da Illumination. Eu acho que faria mais sentido esse filme estrear em dezembro ao invés de novembro, porque... vocês sabem, né? Natal e tudo mais. Mas se eu não sei sobre como funciona o calendário de estreias desses filmes, de uma coisa eu sei e eu posso comentar com vocês. Esse filme tem tudo pra ser absolutamente horroroso. Isso pode parecer um exagero da minha parte, afinal, pelos trailers ele parece só mais uma animação inofensiva, mas hoje nós vamos analisar o porquê dessa nova versão ter mais chances de ser ruim do que qualquer outra coisa. Para isso, a gente vai ter que analisar não só o histórico de adaptações das obras do Dr. Seuss para o audiovisual, especialmente porque os direitos estão nas mãos das mesmas pessoas há eras, mas principalmente o que o Grinch representa e por que só olhando pelos trailers já dá para ter uma ideia do que tá por vir. Só que eu não vou falar sobre isso sozinha. Nós precisamos de uma segunda opinião de alguém que conheça o histórico de animações da Illumination e que também entenda o suficiente de animações e também das adaptações do Dr. Seuss. Então, eu acho que a gente devia fazer o de sempre. Nós contrapomos seu otimismo ingênuo Disney com o meu charme sarcástico e amargo. Você vai defender a animação enquanto eu passo o vídeo mostrando a dura, mas importante realidade. Eu já consigo até imaginar. Todos os youtubers da internet achavam os Minions a resposta. Mas o John, que tinha o canal das tralhas, achava uma bosta. Viu o que eu fiz aí? Referência? Eu sou tão esperta. Você sabe que eu acho que o filme vai ser horrível também, né? Ah. Droga. Eu queria tanto fazer a paródia. Então, vamos só xingar muito juntos? Bora! Bora. Então, como muitos já devem saber, o Grinch é uma adaptação do livro Como o Grinch Roubou o Natal, escrito e desenhado pelo Dr. Seuss. Apesar dele não ser tão famoso aqui no Brasil, lá fora, especialmente nos Estados Unidos, ele é um gigante, um dos maiores nomes da literatura infantil de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, ele é tão icônico que tem uma área própria no Parque Islands of Adventure da Universal em Orlando. Ou seja, ele tem tanto destaque nos parques quanto Harry Potter e Marvel. Isso é o quão grande ele é lá fora. Seus livros foram adaptados várias vezes em animação, em especiais de meia hora pra TV entre os anos 60 e 90. E o mais famoso desses, com certeza, é o primeiro, que foi o próprio Como o Grinch Roubou o Natal, de 1964, dirigido pelo provável maior animador de todos os tempos, Chuck Jones, que é lindo e um clássico absoluto entre os especiais de Natal. Inclusive, essa versão é exibida todo ano desde o seu lançamento no final do ano nas TVs americanas e tem média de 15 milhões de espectadores toda vez, segundo o próprio site oficial do Dr. Seuss. É a versão mais icônica e também a adaptação mais fiel da história, responsável inclusive pelas referências que nós temos do personagem no nosso imaginário e que influenciam toda a versão nova do Grinch que sai desde então. Foi ela que introduziu o visual verde do Grinch de olhos amarelos, já que no livro ele sempre foi em preto e branco com os olhos vermelhos. Aquela icônica música You're a Mean One, Mr. Grinch também foi composta para essa animação e a letra foi escrita inclusive pelo próprio Dr. Seuss. Ela também é outra coisa que sempre teve presente em todas as novas adaptações do Grinch na cultura pop e que inclusive aparece em versão hip hop nos trailers novos da versão da Illumination também. Mas depois disso, depois que o Dr. Seuss morreu, as suas obras migraram da TV pro cinema. E suas adaptações pros cinemas são todas ruins. Algumas mais, outras menos, mas é um consenso geral de que todas elas deixam muito a desejar. O negócio é que os livros do Dr. Seuss são lúdicos e atemporais, mas com uma profundidade considerável, mesmo se dirigindo a um público tão jovem. Mas a maioria dos filmes está mais interessado em apelar para fórmulas do que é popular atualmente, como referências à cultura pop e fazendo uso de uma linguagem moderninha que entra em choque diretamente com os versos sucianos fofinhos, que sempre fica datado e envelhece mal, porque isso é um recurso preguiçoso.
E sem falar que os livros contam histórias curtas e direto ao ponto que se encaixam muito bem em especiais de meia hora, mas pra se adaptar pro tamanho de um longa-metragem, os roteiristas basicamente têm que encher um monte de linguiça, inventar subtramas desnecessárias ou só gastar um bom tempo a esmo com cenas que não levam a nada e que só distraem dos temas centrais da obra original. E tudo começou em 2000 com a adaptação em live action do Grinch, estrelando Jim Carrey. Agora, eu sei que muita gente que era pequena na época lembra dele com muito carinho, inclusive eu, e ele realmente ainda é o melhor entre todos os filmes do Dr. Seuss. Ele tem seus pontos positivos, um trabalho de maquiagem e design de produção lindíssimo, sem falar em uma atuação física inacreditável do Jim Carrey, mas ele já apresentava vários dos problemas que as adaptações têm no geral. Como, por exemplo, os Ken deixam de ser inocentes que só queriam aproveitar o Natal e viram materialistas e mesquinhos, o que até que é uma premissa interessante para justificar a duração de longa-metragem e aprofundar mais as mensagens anticomerciais do livro, mas a direção do filme não consegue equilibrar bem entre o sarcasmo moderno e o lúdico atemporal do livro, então o próprio filme acaba com um espírito mais cínico do que sincero. Coisas que não precisavam ser explicadas são, tipo inventar uma origem trágica de por que o Grinch odeia o Natal, e o humor também atira para todos os lados, indo desde o anacronista até o grosseiro. Sendo que a graça do personagem do conto original é que ele é um antissocial que mora no alto de uma montanha e que provavelmente odeia o Natal, porque o coração dele é 2 vezes menor do que o de uma pessoa normal. Mas até isso é só uma probabilidade. Também pode ser porque os seus sapatos estão muito apertados, ou porque a sua cabeça tá desparafusada, segundo o Dr. Seuss. A graça real é você não saber com certeza por que ele odeia o feriado. Na versão da Illumination, isso vai ser ainda pior aparentemente, porque, segundo os trailers, eles inventaram do Grinch ser órfão e sempre ter querido participar do Natal, mas nunca ter sido convidado e ter ficado sozinho olhando melancolicamente da janela do orfanato as luzes da cidade. Aí ele cresce e se torna um pau no cu querendo arruinar o Natal dos outros, ao invés de procurar criar laços com outras pessoas e poder começar a celebrar o Natal como ele sempre sonhou. Simplesmente, o melhor e o pior do live action é representado pelo Jim Carrey. Para cada momento que ele impressiona atuando sobre uma tonelada de maquiagem como se não fosse nada, com uma construção de personagem memorável, ele arruina com uma piada de cultura pop fora de lugar. Na boa, Jim Carrey seria um dos melhores atores do mundo se ele simplesmente soubesse a hora de baixar a bola. Talvez se nós tivéssemos um diretor de pulso mais firme para manter o Jim dentro da linha e acertar os outros pormenores, tem o potencial de um ótimo filme aí. Mas o Ron Howard simplesmente é pau mandado demais para isso. Mas o mais importante, o filme foi um tremendo sucesso de bilheteria, fazendo 345 milhões de dólares mundialmente e se tornando a maior bilheteria doméstica no ano nos Estados Unidos. Então, é claro que nada poderia impedir mais filmes baseados nos trabalhos do Seuss, o que nos resultou em O Gato, de 2003. Meu Deus. Se os sentimentos em relação ao Grinch são complicados, O Gato é bem mais simples. You should have seen the look on your face. It was like you saw a monster. A monster? Where? That could have gone better. É uma porcaria de filme. É uma bosta de filme. É um cu peludo de filme. Escolha só. A própria ideia de fazer um filme do Gatola da Cartola já é muito estranha, já que ele é uma história simples, caótica e sem muito foco. Pelo menos o Grinch tem um arco dramático impactante que você entende como se encaixaria num filme, e tem onde trabalhar para transformar isso num longa. O Mike Myers no papel principal é um negócio assustador. E olha que eu sou o maior defensor de Austin Powers. Tudo nele é basicamente a versão pobre do Grinch do Jim Carrey. Desde a maquiagem tosca até a performance estranha e desconfortável, onde parece que ele mal consegue se mexer no figurino. Dá uma peninha misturada com vergonha alheia. I got nothing. I'm not so good with the rhyming. Not really. No.
O resultado é 1h20 de piadas pesadas demais pra crianças e sem graça demais pra adultos, em uma atmosfera insuportável e uma falta de nexo na história que você pode simplesmente pular 15 minutos do nada que não vai fazer diferença nenhuma. É tão obscenamente ruim que a viúva do Dr. Seuss decidiu proibir que mais adaptações em live action baseadas nos trabalhos de seu marido fossem feitas. Mas como não tem como impedir a máquina de fazer dinheiro, eles simplesmente mudaram pra animação. Então, 4 anos depois, saiu Orton e o Mundo dos Ken, produzido pela Blue Sky Studios. O estúdio conhecido pela sua incrível mediocridade e capacidade de continuar produzindo sequências da Era do Gelo que ninguém fora do Brasil se importa. A história é sobre um elefante que descobre que existe todo o mundo microscópico dos Ken dentro de uma partícula de poeira que só ele pode ouvir, e ele precisa protegê-los dos animais mais preconceituosos do mundo. No início, ele é só ridicularizado por estar supostamente falando sozinho, mas o negócio escala a proporções épicas e quase se transforma num genocídio. O livro tem tanto uma dimensão política como uma alegoria a países subdesenvolvidos e grupos de minorias que não têm visibilidade, quanto metafísica, questionando em que lugares minúsculos do cosmos pode haver um mundo inteiro, ou se não estamos todos numa partícula em uma flor segurada por um elefante gigante. A boa notícia é que esse é um filme bem melhor do que O Gato. A má é que isso não quer dizer muita coisa, porque ele tá tentando ser uma versão inferior das animações menos interessantes da DreamWorks e não tá nem aí pra respeitar o tom estabelecido pelo Dr. Seuss. Então, adivinha quem eles escalaram no papel do Orton? O Jim Carrey. De novo. Alrighty then. Já dá pra imaginar o que aconteceu. Se o Orton da história original é fofo, dedicado e incompreendido, o Orton do Jim Carrey é simplesmente um mala sem alça. A maior preocupação dele é achar a próxima piada sem graça o mais rápido possível, e quando você menos espera, ele vai começar a dançar e chacoalhar a bunda bem na nossa cara, ou ter uma fantasia em que ele é um personagem de anime. Sério. Isso tá num filme do Dr. Seuss. Já basta! Jim Carrey feio! Fica longe do Dr. Seuss! O resultado é mais uma animação medíocre e derivativa que não traz nada de memorável e que dilui mais uma obra do Dr. Seuss em nome de fórmulas comerciais batidas. Ou seja, uma animação da Blue Sky. Mas, comparado a outras bombas, ainda é razoavelmente inofensiva. Mas não se preocupem, o pior ainda estava por vir. Então, um dos produtores do Orton é o Christopher Meledandri, e ele estava prestes a fundar o seu próprio estúdio de animação e levar os direitos da obra do Dr. Seuss consigo. O nome do estúdio... Illumination! Eu vou ser direto. Eu odeio a Illumination. Alfabeticamente. A Mira Secreta dos Pets, eu te odeio! Meu maparo favorito, prefiro megamente. Odeio, 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 duplamente. Detesto todos! Ela não é o estúdio de animação mainstream mais incompetente, mas com certeza é o mais sem alma. Inclusive, pelo contrário, eles são extremamente competentes nos seus objetivos. Mas esses objetivos não são fazer boas animações, e sim fazer um simulacro pastiche do que parece ser uma boa animação mainstream, que na verdade nada mais é do que um comercial gigante. Uma armadilha pra manipular o público pra dar todo o seu dinheiro em bilheteria e merchandising óbvio e... Pera. O que é isso nos seus pés? O quê? Ah, eles são fofos, vai. Fofos? Essas pirocas mutantes dos Simpsons genéricas? Esses primos distantes do Bob Esponja desprovidos de humor e concavidades? Essas tic-tacs de malária? Esses... Melhor?
claro, todo estúdio quer dinheiro, mas a Illumination passa de todos os limites de tão vendida. Ela vive de animações medíocres que servem como ótimos comerciais e nada mais. Não por acaso, seus próximos projetos maravilhosos incluem Sing 2, Pets 2 e Minions 2. Oba! E foram eles que fizeram a pior adaptação de um livro do Dr. Seuss de todos os tempos. Então tá, o Lorax não é tão famoso quanto o Grinch ou Gatola da Cartola, mas é um dos livros mais interessantes que o Dr. Seuss escreveu. Muito mais sombrio do que nós estamos acostumados e com um final ambíguo que não subestima as crianças e faz elas seriamente pensarem na sua responsabilidade com o meio ambiente. Uma fábula memorável sobre como corporações destroem a natureza enquanto o Lorax, o único defensor das árvores, tenta impedir que a floresta seja completamente dizimada. E o que é mais corajoso no livro é que ele falha. Ele teve uma ótima adaptação para a TV em 1972, que consegue se aprofundar ainda mais na complexidade dos personagens, e eu recomendo demais que vocês assistam. E aí veio o filme da excelentíssima Illumination em 2012. E o que vocês acham que aconteceu? Toda a mensagem do livro é comodificada sem piedade. O protagonista da história, o Uma Vez Hildo, é originalmente um personagem que lentamente se torna um vilão trágico consumido pelo industrialismo e pelo capitalismo agressivo. Nós nunca vemos o rosto dele, justamente porque ele representa toda a ganância da humanidade. E o que é mais forte é que ele podia ser qualquer um de nós. Mas isso não é comercial o suficiente para Illumination e por isso ele não só agora tem um rosto, como ele também é um adolescente hipster de chapéu e violão. Vai tomar no cu, Illumination! Porra! É incrível como eles conseguiram transformar um personagem universal e atemporal em um pastiche datado para agradar executivos que só pensam em grupos focais. E aí, ao invés de aproveitar a duração do longa para desenvolver a corrupção do Uma Vez Hildo com mais cuidado, eles passam mais da metade do filme fazendo esquetes a esmo onde o Lorax e os outros animais da floresta, vulgo os Minions genéricos, ficam tentando sabotar o Hildo, mas acabam virando amiguinhos dele depois. Aí, com 40 minutos de filme, parece que, de repente, a Illumination lembrou que eles tinham que contar a história e resolveram correr para avançar tudo. Eu juro, dá pra visualizar a reunião dos executivos dizendo: coloca uma música? Música é legal e a Disney usa toda hora pra mostrar passagem de tempo. Aproveita que o protagonista já é um fucking hipster de violão e coloca ele pra cantar sobre o quanto eu posso ser. Yeah, rock and roll genérico! As crianças vão adorar e achar ele super descolado. E no final das contas, a maior preocupação do filme realmente é decidir quais dos animaizinhos podem ser os novos Minions e vender pelúcias. Né? Já que o Lorax tem que ser mais sério, vamos colocar os ursinhos da floresta pra brigarem entre si e imitarem os Minions, e também vamos pegar uma das cenas mais tristes do material original, quando até os peixes têm que se mudar da floresta e saem da água pra migrar a pé porque não tem mais nada por lá, e transformar isso numa gracinha, porque é super normal um monte de fucking peixes estarem fora da água o tempo todo no filme por razão nenhuma, além de vender bonecos. É tipo quando nós youtubers pensamos em quais vídeos tem potencial pra viralizar e a gente lança vários no mesmo mês na esperança de que um deles, pelo menos, dê um boost no nosso AdSense pra gente poder pagar os boletos com mais folga. Bora então enfiar 87 bichinhos fofos genéricos aqui nesse filme e ver de qual deles a galera vai querer comprar os produtos. Só que a diferença é que a Illumination tá muito de boa com os boletos deles. Eles têm bastante dinheiro e nenhum compromisso artístico com as animações. Eles realmente só querem vender boneco, descaradamente. Mas não para por aí, eles ainda têm a pachorra de enfiar uma segunda trama no filme, espremida a partir do garotinho sem nome do livro que só tá lá pra ser um avatar das crianças que estão lendo, e transformar ele num protagonista secundário, que também é um bochinha completo com a voz de Zac Efron, com um vilãozinho genérico e desnecessário. Tudo pra destruir o final sério e ambíguo do livro e enfiar um final feliz sem vergonha, onde eles dão uma redenção porca e mal desenvolvida ao Uma Vez Caralhudo e ainda trazer o Lorax de volta dos céus. E como se não bastasse,
eles ainda têm a audácia de encerrar com uma citação do próprio Dr. Seuss. Depois disso, eu presumo que eles cortaram uma cena onde um Minion aparece, enfia uma foto do Dr. Seuss na bunda e depois solta na forma de um grande cocô amarelo. Ah! Sério, real. Eu e ela, nós não temos palavras pro quanto nós odiamos esse filme. Deve ser a pior animação já produzida por um grande estúdio nos últimos tempos. Ou talvez em todos os fucking tempos. Um dos filmes mais cínicos que a gente já viu na vida. É isso que acontece quando uma fábula sobre a ganância corporativa é apossada por um estúdio filho da puta ganancioso e corporativo. E se você quer a prova cabal do quão literalmente do mal é a Illumination, eles usaram a imagem do Lorax, da versão deles, em um comercial de carro. Eles se apropriaram do personagem criado para defender a natureza da máquina capitalista e usaram para vender carro. Eu juro, gente, por tudo. E ainda com a mensagem, o Lorax aprova. And the PR people are lying. Hello, darkness, my old friend. O gato pode até ser mais patético e incompetente, mas nada é tão ofensivo quanto o Lorax. Isso não é um filme, é um ato de violência. Violência com o legado do Dr. Seuss, violência com a inteligência das crianças, violência com todos os ativistas pelo meio ambiente, violência comigo, que realmente me sinto atacado por essa animação. Beira ao mau caratismo. E agora, essas mesmas pessoas vão fazer o Grinch, que já mostrou todos os sinais de que vai cometer exatamente os mesmos erros de antes. Pelo pouco que dá pra ver pelos trailers, parece que, mais uma vez, eles estão ignorando a ideia original do Dr. Seuss e toda a vilania e desprezo que o Grinch representa pra, ao invés, simplesmente transformar o personagem num Gru genérico e tentar fazer com que as pessoas gostem desse Grinch, ou que pelo menos achem ele descolado e zoeiro o suficiente pra dar dinheiro pra eles e comprar uns bonecos. Afinal, se a fórmula já deu o lucro antes, não vai ser a Illumination que vai tentar alguma coisa diferente. Toda a agressividade, a sujeira e a misantropia nojenta do Grinch é sanitizada pra deixar ele um anti-heróizinho barato, pregador de peça nos Ken, fazendo ele descer da sua casa super arrumada nas montanhas, com seus dentes de pôster de consultório de dentista e com o seu cãozinho que o ama incondicionalmente pra imitar o Gru e pagar de lacrador. É como se eles já estivessem se preparando para todas as páginas de memes insípidos do Grinch sincerão que a sua tia mal pode esperar para compartilhar com você no WhatsApp. E quanto à pergunta mais importante para qualquer investidor da Illumination: quem vão ser os novos Minions? O Max é um candidato óbvio, por isso mesmo ele foi promovido de cachorro surrado que repreende o Grinch com o olhar pra um filhotinho fofo que faz tudo o que ele quer e ainda age como um criado cegamente apaixonado. Soa familiar? Até o maldito pôster foi copiado do meu malvado favorito. Mas só por precaução, vamos enfiar um alce gordo ruivo. Aliás, vamos pegar esse alce gordo ruivo que as pessoas aparentemente gostaram no primeiro trailer e sair adicionando ele em várias cenas que ele não estava no segundo trailer. Mas esse alce é tão fofinho. Olha pra ele é gordo e tem olhos fofos e ele é lindo e gordo e tem uma barriguinha apertável. Droga, eu não acredito que eu caí de novo na trap da Illumination. Pera, você se venderia pra Illumination pra uma pelúcia desse alce Ronnie Weasley aí? Não, 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 não. Você me dá nojo. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Não deveria ser impossível fazer um bom filme inspirado nas obras do Dr. Seuss. Imagina, por exemplo, uma animação em stop motion feita pelo Wes Anderson, ou pela Laika, ou qualquer outro cineasta com personalidade e carinho. Pois é, mas enquanto os direitos estiverem nas mãos de grandes estúdios que só querem se aproveitar da popularidade da marca pra vender brinquedos, não vai sair nada além de filmes medíocres. E francamente, o Dr. Seuss merece mais.
Pelo menos, se alguma coisa me serve de alento, é que eu sei que a Illumination não tem mais como pôr as mãos em qualquer outra coisa que eu amo muito da minha infância. Olá, pessoas! Eu quero aproveitar para agradecer a presença do John nesse vídeo e perguntar para vocês o que vocês esperam do novo Grinch e se vocês concordam ou discordam da gente. Você já caiu em alguma trap da Illumination? Conta pra gente qual aqui embaixo nos comentários. Aproveita e corre pra conhecer o canal do John, porque ele fala sobre cultura pop e quadrinhos e ele tem um quadro temático só de animações por lá também, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo pra se tornar um Geraldo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!